Muitas lesões no elenco, a maior parte das contusões foi na posterior da coxa. A gente preparou uma reportagem que a gente explica um pouco mais sobre isso. Rodou. O Flamengo terminou 2024 em alta com o técnico Felipe Luiz voltando a trazer esperanças ao time. A conquista da Copa do Brasil animou os rubro-negros. Porém, o ano do Fla também foi marcado por muitas lesões. Ao todo, o elenco teve 30 contusões ao longo de 2024, sendo que 8 por problemas na posterior da coxa, sendo 5 na direita e 3 na esquerda, além de desconfortos na região. E um dos jogadores que mais esteve no departamento médico foi Nico de la Cruz. O uruguaio completou 1 ano de Flamengo na véspera de Natal e esteve afastado da equipe em 4 oportunidades. Dos 73 jogos do rubro-negro este ano, ele participou de 41 e foi titular em 37, atuando por 3.134 minutos. O meia desfalcou o time em 13 partidas e só completou 90 minutos dentro de campo em 9 compromissos, já que foi substituído em 28. Cebolinha foi o atleta mais ausente por conta da gravidade da lesão que sofreu no tendão de Aquiles. Até então, o Flamengo ainda tem 3 jogadores lesionados no elenco: o próprio camisa 11, Matias Vinha e Pedro. Para 2025, o departamento médico quer recuperar o quanto antes esses atletas, para ter uma temporada com menos lesões. Muito bem, Vene Casagrande, Flávio Vinick, você de casa. Salve. Boa tarde para vocês. Vene, você achou que foi muito acima o número de lesões do Flamengo essa temporada? Eu acho que tá do game do futebol hoje, o calendário tá tão desumano, né? Eu acho que E quanto mais competições você joga, mais minutagem para os seus atletas, mais expostos eles estão e o negócio fica mais difícil ainda, né? Pois é, Fernandinha, boa tarde, Flávio Vinick, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Espero que todo mundo tenha tido um Natal maravilhoso. Sobre o número de lesões do Flamengo... Você tá com uma carinha de sono. Sério? Não tá, Flávio Vinick? Sério? Ele não tá com uma carinha de sono hoje, de que tá aceitável. cansado? Não No dia tô cansado. 26, aceitar. Posso ser sincero, eu tô cansada. bem tranquilão, inclusive. É? Bem tranquilo, ontem eu descansei. Foi bem, Falei senhor? aqui que eu fui à praia, foi. dei um mergulho lá, enfim, renovei as energias. Mas falando sobre o Flamengo, eu acho que o Flamengo também poderia renovar as energias pensando para 2025. O número de lesões eu acho alto, tá? Eu acho alto, mas eu não vou ficar aqui criticando o departamento médico do Flamengo, seria leviano da minha parte. Quem sou eu para dizer isso? Eu sou jornalista, eles têm um conhecimento muito maior. Mas eu acho um número alto de lesões. Eu acho que o Flamengo, e eu falei isso aqui durante o ano inteiro, Fernandinha, acho que o Flamengo errou no planejamento, priorizando jogos que não deveriam ter sido priorizados. O segundo jogo da final do Campeonato Carioca é um grande exemplo. Muita gente critica o De la Cruz, esperava mais De la Cruz, se machucou bastante. Acho que o Flamengo errou no planejamento para esse jogador, que nunca atuou tanto dentro de uma temporada. Se for fazer uma comparação, futebol brasileiro, futebol argentino, e ele já é um jogador que tem um histórico de lesões que preocupam. Então acho que o planejamento poderia ter sido melhor para ele ser aproveitado de uma melhor forma. Tanto é que quando ele chegou, o primeiro semestre dele não foi um primeiro semestre ruim. Pelo contrário, em vários momentos a gente destacava aqui que o De la Cruz era um dos melhores em campo, estava carregando o meio de campo sozinho, sobretudo na ausência do Gerson, quando o Gerson ficou ausente por conta do problema que ele teve, a cirurgia que ele teve. Acho que o número é alto, mas eu não vou criticar o departamento médico do Flamengo, que é um baita departamento médico, a gente sabe disso, mas eu acho que o Flamengo, e quando eu falo Flamengo é diretoria, ali bota a gestão de futebol, a diretoria de futebol, juntamente com a comissão técnica do Tite, eu acho que eles erraram no planejamento, priorizando partidos que não poderiam ter sido priorizados, pelo menos no meu ponto de vista. Ô Flávio Vinick, esse é um assunto em grande evolução no Brasil, por conta do seu calendário, e aí tem uma palavra bem feia, que é transdisciplinaridade no futebol, que é quando você pega tudo, né? Você pega o fisiologista, você pega o preparador, você pega todo mundo tem que trabalhar junto para fazer como se fosse um planejamento, um plano, né? Mas é um planejamento, como se fosse um plano para encarar a temporada. E aí, dentro de tudo isso que eu falei, tem também a individualidade biológica. O quê? O que cada um é. Aí a gente está falando, por exemplo, de um Arrascaeta, que já viveu várias lesões na sua carreira. A gente está falando de um De la Cruz, que o próprio Vene trouxe, que é um cara que tem um histórico de lesões. E aí também tem uma questão, que eu não vou dizer que é falta de sorte, mas é um pouco. Parte acidental, com o Michael, que é um cara que nunca se machuca e acabou de chegar e se machucou. A culpa é de alguém? Não é, aconteceu. Então, é muita coisa
para apontar o dedo. O Vene foi muito bem. Não dá para se apontar o dedo nesse caso de lesão. Hoje em dia, dá para acender um sinal. Opa, essa estratégia que a gente teve pode não ter dado certo. Vamos ver na próxima temporada. O que a gente pode fazer, né? Mas apontar dedo nesse assunto não tem como. Na área da saúde isso é bem complicado. Às vezes o torcedor, o leigo, né? Poxa, mas estão machucando os jogadores. Será que o preparador físico está forçando a barra? É estranho. E conversei com preparadores, conversei com o pessoal do meio, e que isso pode acontecer em qualquer clube, mas tem 2 pontos aí que no caso do Flamengo a situação se agrava. Primeiro é a pressão para ganhar tudo. Né? É verdade. Muitos elencos, muitos times e muitos torcedores entendem a questão de você priorizar uma competição, de você poupar. Parece que no Flamengo, você falou em poupar, é uma palavra proibida. Parece que o torcedor fica naquela... Mas nunca poupou! Em 81, o Zico jogava... Quando vão lá para trás, gente, mudou a ciência. A exigência física do jogador é muito maior. E então não adianta também, olhar para o passado, né, e fazer uma comparação. Hoje em dia a realidade é outra, tem que poupar sim. Parece que no Flamengo é proibido poupar. E o cara vai no limite mais do que em outros clubes. Esse é um ponto. O outro ponto é que esses principais jogadores do Flamengo também vão para as seleções. E aí, quando você tem uma data FIFA para a turma respirar, para dar uma folga, para deixar um tempo os caras descansando, você não consegue fazer isso no Flamengo. Se a gente voltar e lembrar, o De La Cruz foi marcante o ponto da Copa América, que o Flamengo perdeu vários jogadores, e o De La Cruz nunca mais conseguiu uma sequência, nunca mais conseguiu atuar bem depois que ele teve todo um estresse e voltou da Copa América diferente. Aí o Arrascaeta também serve a seleção uruguaia. O Pedro se machucou servindo a seleção. Foi um acidente? Foi, mas se ele não fosse convocado, estaria quietinho aqui no Rio, e aí a probabilidade aumenta também quando o cara não tem descanso. E também conversei que essas decisões geralmente chama dirigente, chama o cara da fisiologia, chama o técnico e chama o jogador. E muitas vezes o próprio jogador, não quero. Existe um estudo, ele tem uma probabilidade para se machucar. Quando vem existem exames que existem exames. Então é aquela coisa, dá para o cara jogar? Pô, dá para jogar. Tem um risco? Tem. E aí muitas vezes o próprio jogador, cara, eu vou correr o risco, eu não quero perder esse jogo. E parece que no Flamengo essa pressão é maior, porque tem que ganhar Copa do Brasil, Libertadores, tem que ser campeão de tudo. E os caras ainda vão para a seleção e tem essa vontade do jogador querer estar em campo quando se sente bem. E essa pressão não vai e não deve mudar, né, Flavinho? Essa pressão não muda. Aí a gente lembra que no Flamengo, né, no ano passado não ganhou nada. Então essa pressão aumentou para o Flamengo. Sim. Pô, ganhou a Copa do Brasil, mas você sabe que o torcedor do Flamengo esperava mais e queria mais. Então você vai esperar que em 25 não vai mudar nada, vai continuar essa exigência, o Flamengo ganhar tudo e essa pressão em cima deles. De repente aí pro Botafogo, já ganhou a Libertadores, brasileiro, vamos priorizar, vamos poupar. Você lembra que o Botafogo praticamente ignorou o Campeonato Carioca nos 2 últimos anos. Até no Carioca o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Ah, não conta pra nada. Vai falar pro torcedor rubro-negro que ele deixa o Vasco ser campeão se tá numa boa. Um grande episódio disso que você tá falando e confirma, que é emblemático pra mim, é quando o Tite coloca o time inteiro titular no segundo jogo da final da Copa do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, quando já tinha vencido por 2-0, e o próprio Nova Iguaçu já tinha jogado a toalha, sabe por quê? Porque tinha negociado seu principal jogador com o próprio Flamengo, o Carlinhos, que nem entrou em campo. Então, assim, nem o Nova Iguaçu acreditava numa vitória em cima do Flamengo, e o Flamengo, exatamente isso aí, a pressão por não ter conquistado nada em 2023, fez com que o Tite, ali ele tomou a decisão juntamente com a diretoria, colocasse o time principal num jogo que teoricamente já estava vencido pelo Flamengo, e durante a semana ele teria jogos importantes na Libertadores, ou até mesmo no Campeonato Brasileiro, quando ele poupou na Libertadores. Então, eu acho que foi erro de planejamento. Eu acho que resume muito bem esse debate aí sobre o número de lesões. Muito bem. E o novo diretor de futebol do Flamengo, o nome dele é José Boto, falamos dele aqui, né? Até quando estava para chegar. Foi o drone seu, não foi, Vene Casagrande? E o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, eles tiveram seu primeiro encontro. A reunião aconteceu em Portugal e serviu para iniciar esse planejamento que a gente tanto está falando aqui para o Flamengo de 2025. Vene, o Boto chega que dia aqui no Brasil, hein? O Flamengo confirmou há pouco em um grupo que tem com assessoria, junto com jornalistas, que ele chega nesse sábado, dia 28, 6h35 da manhã. Ele não vai conceder entrevista lá no aeroporto, porque na parte da tarde, ao lado do presidente BAP, ele vai conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas, obviamente vai ser questionado sobre o Flamengo, o processo dele. Na verdade, Fernandinho, o José Boto já vem trabalhando pelo Flamengo antes mesmo de assumir. Por quê, Vene? Porque quando ele estava no clube croata, por exemplo, teve a convocação para a seleção sub-20.
da seleção brasileira para disputar o Sul-Americano. E ele vetou a ida de um jogador. Antes mesmo de assumir, ele ainda estava trabalhando lá no clube croata. Esse zagueiro é o João Vitor. Por que ele vetou? Porque esse João Vitor vai fazer parte do elenco principal, mesmo tendo 17 anos, é um jogador que é tratado como joia. Ele já acompanhava esse jogador antes mesmo de ser especulado no Flamengo, ou seja, ele já conhecia esse atleta e ele vetou a ida desse jogador para o sub-20 da seleção brasileira, antes de assumir o próprio Flamengo. Então ele já vem trabalhando nessa, digamos, nessa transição, né? Porque o Flamengo tá fazendo um processo de transição da nova diretoria junto com a antiga diretoria. Mas é importante esse encontro aí do Felipe Luiz lá na Europa. O Felipe Luiz também está aproveitando as férias para poder assistir a jogos na Europa. Enfim, é um cara que tem sempre a busca por conhecimento constante, é um cara que está preocupado com isso e é bacana. Vamos ver se vai dar certo. O José Botto é um profissional super elogiado no mundo da bola, mas isso não quer dizer que ele vai ter muito sucesso no Flamengo. Óbvio, quando você contrata um baita profissional como esse, a tendência que tenha sucesso é muito maior. Então é um profissional muito elogiado. Vamos ver como vai ser. Essa apresentação dele vai ser importante no dia 28. A ver. O que você acha, Flavinho, desse profissional que está chegando ao Flamengo? Você conhece cara ele? Muito Conhecia conceituado, né? De nome, né? A gente nunca chegou a acompanhar um trabalho dele de perto, assim. A gente sabe que é um conhecedor do futebol brasileiro. Hoje em dia, né, o futebol é muito globalizado. Quando um cara trabalha com futebol em Portugal, ele está de olho no futebol brasileiro, né? As pessoas podem entender, mas ele sabe o que do futebol brasileiro? Um dirigente europeu que vai chegar aqui meio perdido. Não chega não, o mercado brasileiro, ele sabe bem que é muito visto na Europa, então ele já certamente já tem todo um conhecimento, todo um estudo aqui de jogadores de base, de jogadores até de interior, de Série B, ele conhece bem o futebol brasileiro, pode ajudar o Flamengo. Esse papo com o Felipe Luiz, fundamental, a gente tem que lembrar que o Felipe Luiz conhece perfeitamente a base do Flamengo. O Felipe Luiz foi o técnico esse ano do Sub-17 e do Sub-20. Então essa troca com o Felipe Luiz vai ser importante até para ele avaliar o material humano que tem na casa, né? O Flamengo sempre explorou bem as divisões de base e essa conversa com o Felipe Luiz para saber onde é que eu procuro, o que eu preciso, não só para ir no mercado e analisar o atual elenco, como analisar na base. O que pode ser usado na base? E um cara quando trabalha em times de Portugal, Ucrânia, Rússia, o cara tá olhando, sabe o que está acontecendo no futebol brasileiro. Não é daqui que saem os jogadores, na grande parte. A gente é muito valioso. Então ele conhece aqui o terreno. Conhece. Aqui é o mapa da mina ainda. Exatamente. A gente pode, talvez, não ter um resultado em conquistas em seleção brasileira, que é o topo, né, do futebol brasileiro, nos últimos anos. Mas o mapa da mina continua sendo aqui. Mas eu acho que essa quantidade, né? A quantidade de bons jogadores do Brasil continua sendo o que produz a maior quantidade. Mas eu acho que esse vai ser o maior desafio do José Botto na carreira dele. Ele é um cara que ama o futebol brasileiro. Isso aí ele já mostrou, ele que encontrou o goleiro Ederson, o próprio zagueiro Davi Luiz. Mas é muito mais fácil quando você está no Benfica contratar jogadores de futebol brasileiro do que quando você está no Flamengo. Porque aqui, qual é a estratégia dos clubes? É não reforçar o rival, correto? Perfeito. Então, supondo que ele goste de um jogador aqui do futebol brasileiro, assim como ele gostou de um profissional do Palmeiras e o profissional não veio para o Flamengo. É muito mais difícil você contratar pessoas, profissionais, jogadores do futebol brasileiro estando no Flamengo do que estando no Benfica. O que ele quer dizer é o seguinte, quando ele tá no Benfica e ele gosta de alguém do Palmeiras, ele vai pegar o dinheiro e vai comprar. É isso. Quando ele tá no Flamengo e gosta de alguém do Palmeiras, o Palmeiras não vai deixar ir pro Flamengo. O Botafogo não vai deixar ir pro Flamengo. Vai dificultar. Você tem toda a razão. Vai ser ele o maior não tinha desafio. pensado por esse lado. É o maior desafio da carreira de José Botto. Eu acho que ele nunca encontrou em nenhum outro clube a pressão que ele vai encontrar no Flamengo e esse grande desafio de contratação. Porque vai ser muito difícil. Ele é um cara que ele é apaixonado pelo futebol brasileiro, ele fala isso em todas as entrevistas, mas se ele acha que ele vai contratar tal como ele conseguiu contratar nos tempos de Benfica, ele tá muito enganado. E aí ele vai mostrar o seu lado bom, que vai tentar fazer. Esse encontro foi em Portugal, né? Foi em Portugal. É legal no mundo do futebol, né? Tipo, ligo, Fernanda, tá de bobeira? Vamos tomar um café à tarde? Aonde? Na Praça Sans Penha? Não. Lá em Portugal. Aqui no centro, na Tijuca. Boa! Não, vem aqui tomar um café, amanhã a gente já se encontra no jantar. Um dia a gente chega lá, Flavinho. Em Paris.